Imagina acordar amanhã e seu celular não ter Google, Instagram, YouTube, WhatsApp, nem TikTok? Tudo bloqueado. E não é por falta de sinal, não, viu? É porque o governo decidiu que você não precisa disso. Mas calma, porque isso é só o começo. Você tomou café hoje? O preço atingiu picos históricos porque a China começou a consumir em escala. A camiseta que você usa tem algodão de lá. O chip do celular passou por lá. O carregador, o fone, a capa. Você já está dentro da China antes de saber qualquer coisa sobre ela. Hoje você vai conhecer o país que construiu o maior sistema de vigilância da história humana, que tirou 800 milhões de pessoas da pobreza em 30 anos e que pode estar pagando influenciadores para que você nunca saiba a verdade sobre ele. A gente vai mergulhar na China que ninguém te mostra e como 1,4 bilhão de pessoas vivem. Sem aquela narrativa bonitinha, você vai conhecer a China real. A fábrica do mundo. Olha esse número aqui. Em 1980, 66% da população chinesa vivia abaixo da linha da pobreza. 2/3 de 1 bilhão de pessoas, passando fome ou quase. Hoje, menos de 1%. Meu amigo, tira um segundo para processar isso. Não foi numa geração e meia que um país tirou centenas de milhões de pessoas da miséria. Isso não tem precedente na história da humanidade. A China passou de 170 cidades para mais de 700. Construiu 17 megacidades com dezenas de milhões de habitantes cada. Detém 66% de todos os trilhos de trem de alta velocidade do mundo inteiro. O resto do planeta divide os outros 34% entre si. E Shenzhen, um vilarejo de pescadores em 1980, hoje é o Vale do Silício da China, sede da Huawei, da DJI, dos drones que entregam comida enquanto você assiste essa merda. Uma cidade que literalmente não existia 40 anos atrás e hoje tem mais de 17 milhões de pessoas. Como isso aconteceu? Simples. Em 1978, a China abriu a economia e virou a fábrica do mundo. O Ocidente inteiro correu para lá atrás de mão de obra barata. Nike, Apple, Walmart, você escolhe a empresa. E a China não reclamou. Pelo contrário, pegou cada centavo que entrou, reinvestiu tudo em pesquisa e tecnologia e foi muito além do que qualquer um esperava. O Ocidente achava que estava explorando a China. A China achava que estava sendo paga para aprender. Quem estava certo ficou bastante óbvio uns 30 anos depois, né? Mas aqui é onde a história começa a ficar interessante, porque todo milagre econômico tem uma conta, e a conta da China não foi paga em dinheiro, foi paga em gente. O preço do milagre. Deixa eu te apresentar a escala de trabalho. 996. Das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana, 12 horas por dia, 72 horas semanais. A lei trabalhista chinesa diz que o máximo é 44 horas. Tá escrito, tem lei, tem assinatura, mas na prática o 996 virou o padrão não oficial das grandes empresas de tecnologia. Tecnicamente ilegal, amplamente praticado, raramente punido. E sabe quem tem a cara de pau de defender isso em público? Jack Ma, um dos homens mais ricos do planeta, cara que não vai passar uma única noite da vida preocupado com aluguel, declarou publicamente que trabalhar no 996 é uma bênção. Uma bênção, meu amigo. O homem com iate e helicóptero chamando 72 horas de trabalho semanal de bênção. E povo aqui no Brasil achando ruim a escala 6x1. Que coisa, né? O fundador da JD.com, Richard Liu, foi além. Chamou quem não topa de vagabundo. Disse que esse tipo de pessoa não é irmão dele. E completou: sou responsável pelas 180 mil famílias dos meus funcionários. Por isso não posso tolerar os 1% que ficam enrolando. Repara no raciocínio. O CEO bilionário usando a responsabilidade com as famílias dos funcionários como argumento para exigir que esses mesmos funcionários destruam a própria saúde. É quase genial em como é absurdo. Agora a parte que vai fazer você parar o vídeo e mandar para o grupo. Em dezembro de 2020, uma funcionária de 22 anos da Pinduoduo, plataforma avaliada em mais de 200 bilhões de dólares, saiu do trabalho de madrugada e colapsou na calçada. Morreu 6 horas depois. Semanas depois, outro funcionário da mesma empresa se suicidou. Um terceiro colega fotografou a ambulância chegando para socorrer a primeira funcionária e postou nas redes. E o que aconteceu? Foi demitido, por fotografar uma ambulância. E a resposta oficial da empresa, postada e deletada logo em seguida porque repercutiu mal: quem está no fundo da sociedade ganha o salário arriscando a própria vida. Deletaram porque repercutiu mal, não porque acharam errado, só para ficar claro. Pesquisa de 2013 mostrou que 98,8% dos trabalhadores de TI na China relataram algum problema de saúde. Quase 100%, meu amigo. E existe uma versão ainda mais insana que o 996, o sistema 007.
Disponível 0 hora a 0 hora, 7 dias por semana, sem folga garantida. Isso não é apelido. É o regime de trabalho real de uma parcela do mercado tecnológico chinês hoje. A resposta da nova geração? Um movimento chamado Tang Ping, deitar e não fazer nada. Jovens que conscientemente decidiram parar de correr, recusam emprego corporativo, não se casam, não têm filhos e não consomem além do básico. Uma greve silenciosa, feita uma pessoa de cada vez. O governo achou tão ameaçador que tentou censurar a hashtag. Censurou a hashtag de quem quer ficar deitado. Mas ei, se você está achando pesado, segura que ainda não chegamos na parte das crianças. A geração sem abraço. Esse aqui tem dois lados, e os dois machucam do mesmo jeito. Primeiro lado, os 67 milhões. Segundo o Unicef, em 2020 havia 66,93 milhões de crianças deixadas para trás na China. Filhos de trabalhadores que migraram para cidades e não puderam levar os filhos junto. Por quê? Por causa do Hukou, o registro domiciliar chinês. Funciona assim. Se você nasceu no interior e foi trabalhar em Shenzhen, a escola de Shenzhen não aceita a matrícula do seu filho sem o Hukou local. É exatamente como você sair do interior do Ceará para trabalhar em São Paulo e a escola pública paulistana dizer: filho de nordestino não estuda aqui. Então a família deixa a criança no interior, normalmente com os avós, em mais de 7 milhões de casos, completamente sozinhas. Acorda, escola, casa vazia, aquece a própria comida, faz o dever, dorme, repete, todo dia. O boa noite dos pais vem por videochamada quando dá. Os pais voltam 1 ou 2 vezes por ano. E depois de anos assim, quando os pais finalmente voltam de vez, acontece algo que pesquisadores documentaram com uma frieza que dói de ler: a criança não reconhece. O vínculo não se formou. Aquela pessoa que chega na porta com presente e abraço é, emocionalmente, um estranho. Não porque alguém falhou, porque o sistema foi desenhado para que esse fosse o resultado. Pesquisa em presídios com 2.670 detentos mostrou que 23% eram filhos de trabalhadores migrantes. Os que cresceram sem os pais tinham maior propensão a cometer crimes violentos na vida adulta. Em março de 2024, um menino de 13 anos foi assassinado em Hebei, supostamente por 3 colegas. O caso virou trending nas redes. Por quanto tempo? Até os posts começarem a ser deletados. O sistema que gosta tanto de falar em harmonia social e valores de família criou uma estrutura que torna matematicamente impossível que família e trabalho coexistam para quem está no fundo da pirâmide. Agora, o segundo lado, para quem acha que pelo menos os filhos que ficam nas cidades com os pais estão bem. Deixa eu te apresentar o Gaokao. Uma prova de 2 dias, uma vez por ano, que define em qual universidade você vai estudar. Na China, a universidade define a empresa define a vida, uma prova, uma chance por ano. Todo ano, 12 milhões de estudantes fazem isso. A preparação começa na pré-escola. Não é exagero, é literal. Famílias de classe média gastam parcela enorme da renda em cursinhos e aulas particulares. Algumas escolas colocam estudantes em acompanhamento psicológico preventivo durante a semana do exame, porque os casos de colapso emocional e suicídio são frequentes o suficiente para que isso seja protocolo, não exceção. E o detalhe que fecha o argumento: a prova não é igual para todo mundo. Um estudante do interior precisa de nota significativamente mais alta do que um estudante de Pequim para entrar na mesma universidade. Cota regional que favorece historicamente as capitais. Criança do interior. Cresceu sem os pais, escola mais fraca, precisa de nota mais alta. Criança da capital. Pais presentes, cursinho pago, cota favorável. O sistema chama isso de meritocracia. Ei, se tá gostando desse conteúdo, manda para aquele seu amigo que acha que a China é só tecnologia bonita e já aproveita para se inscrever porque ainda tem muita coisa que ninguém te conta. A política que destruiu famílias. Em 1980, o governo implementou a política do filho único, um filho por casal. Ponto. A implementação foi compulsória, multas pesadas, esterilizações forçadas, abortos tardios documentados por organizações de direitos humanos. O Estado dentro da decisão mais íntima que um casal pode tomar. Durou 35 anos. Em culturas com viés histórico pelo filho homem, onde o filho cuida dos pais na velhice, a política criou uma pressão silenciosa. Se só pode ter um, muitas famílias escolhiam um menino. A taxa de nascimento chegou a 120 meninos para cada 100 meninas. O natural é cerca de 105. Pesquisadores estimam entre 30 e 40 milhões de mulheres que simplesmente não existem na China hoje. Esse desequilíbrio alimentou redes de tráfico de mulheres de países vizinhos, não por acidente, como consequência direta de décadas de política pública. E tem o problema 421, um filho único que agora precisa sustentar 2 pais e 4 avós, uma pessoa para 6.
Multiplica isso por uma geração inteira envelhecendo ao mesmo tempo, e você entende por que a China tem um problema demográfico que não tem solução rápida. Pois bem, agora vem a parte que é quase cômica se não fosse trágica. O mesmo governo que multou, esterilizou e forçou abortos para que as pessoas tivessem menos filhos está agora oferecendo dinheiro, licença maternidade estendida e apartamento subsidiado para que as pessoas tenham mais filhos. Em 2023, a taxa de natalidade atingiu a mínima histórica da China. Em 2022, pela primeira vez em décadas, a população começou a encolher. O país que planejou cada detalhe da própria ascensão não planejou o suficiente para isso. 700 milhões de olhos! Sabe o Skynet, aquele sistema de IA do exterminador do futuro que ficou fora de controle e decidiu acabar com a humanidade? O sistema de vigilância unificado da China se chama, oficialmente, Skynet. Não foi vacilo, não foi ironia, foi escolha. E isso por si só já te diz alguma coisa sobre a autoconfiança de quem batizou esse sistema. Agora segura os números, porque eles são do tipo que faz você parar e reler. 700 milhões de câmeras espalhadas pelo país. 5 câmeras para cada 10 pessoas. Você não atravessa uma rua, não entra num prédio, não compra um salgado na esquina sem ser filmado, provavelmente por mais de uma câmera ao mesmo tempo. E não são câmeras comuns, não. Reconhecimento facial com 98,5% de precisão. Mais preciso do que qualquer humano. Ah, mas eu coloco uma máscara. Sem problema, o sistema reconhece pelo jeito que você anda. Gate Recognition. Cada pessoa tem um padrão de marcha único. A câmera aprende e te identifica com capuz, máscara, virado de costas. É sério isso. A IA ainda analisa comportamento em tempo real. Ficou parado demais numa área sensível? Alerta. Encontrou alguém que está sob vigilância mais de uma vez? O sistema anotou. Entrou numa área com histórico de protesto? Você já está no radar antes de abrir a boca. Em 2022, durante os protestos contra os lockdowns da Covid, sabe o que as pessoas foram para a rua segurar? Folhas de papel em branco. Papel vazio, sem uma palavra. Porque qualquer coisa escrita seria motivo de prisão. O papel em branco dizia: eu teria algo a falar, mas vocês sabem o que acontece. O governo reconheceu o recado. As câmeras identificaram os rostos. Na semana seguinte, parte dessas pessoas recebeu visita da polícia em casa. Por segurar papel em branco, deixa isso assentar um segundo. O WeChat fecha o cerco. Não é um aplicativo. É onde 1,4 bilhão de pessoas mandam mensagem, pagam aluguel, marcam consulta médica, pagam multa, compram comida e recebem comunicado da escola do filho. Tudo num único ambiente que é monitorado pelo Estado. Está nos termos de serviço, não é teoria da conspiração. A VPN, Google, Instagram, YouTube, WhatsApp, tudo bloqueado. VPN é tecnicamente ilegal, mas o governo faz vista grossa para o uso discreto. A mensagem implícita pode transgredir em silêncio. Se você usar para falar com jornalista ou organizar protesto, o mesmo governo que parecia não ver vai saber exatamente onde você está. A ilegalidade não é bug, é feature. Esse é o sistema sobre a população em geral. Agora te mostra o que acontece quando ele é apontado contra um grupo específico. O sistema saiu da China. Tudo que a gente viu até agora, as câmeras, o algoritmo, o papel em branco, você pode estar pensando: bom, isso é problema de quem mora lá. Deixa eu estragar esse conforto para você. Porque esse sistema não ficou na China. Ele foi embalado, etiquetado e vendido para o mundo com manual de instrução, suporte técnico e financiamento do governo chinês. Empresas como Huawei, Hikvision e Dahua exportaram pacotes completos de vigilância, câmeras, reconhecimento facial, controle de internet para mais de 22 nações africanas. Venezuela, Equador, Paquistão. E em alguns desses lugares, a tecnologia foi instalada numa semana e na semana seguinte já estava sendo usada para identificar e prender opositor político. Documentado, com nome, com data, com endereço. O algoritmo que nasceu para monitorar trabalhador de fábrica em Shenzhen hoje vigia dissidente político em 4 continentes e foi entregue com sorriso, aperto de mão e contrato de longo prazo. Mas ei, segura essa, porque agora a coisa fica mais próxima de você do que você imagina. Pega o seu celular, tem TikTok instalado? A empresa mãe do TikTok é a ByteDance, chinesa, sede em Pequim, sujeita às leis da China que obrigam qualquer empresa a entregar dados ao governo quando o governo pede, sem precisar explicar. Sem precisar de mandado judicial. O governo pediu, a empresa entrega. Em 2024, o chefe do Serviço de Inteligência do Canadá não é blogueiro, não é youtuber, é o diretor de inteligência de um país. Declarou em entrevista oficial que os dados coletados pelo TikTok estão disponíveis para o governo chinês. Ponto.
O governo americano levou isso tão a sério que aprovou uma lei exigindo que a ByteDance vendesse o TikTok ou fosse banida dos Estados Unidos. A justificativa: risco à segurança nacional. Agora pensa comigo, o que o TikTok sabe sobre você? Seu rosto, porque o app acessa sua câmera, sua voz, sua localização em tempo real, os vídeos que você parou para assistir, os que você pulou em 2 segundos, o horário que você acorda. Quando você dorme, os outros apps que você tem instalado. É o perfil comportamental mais detalhado que existe, e você entregou de graça, a troco de vídeos engraçados e trends de dança. Mas sabe o que é o detalhe que fecha o argumento? O TikTok que existe fora da China é cheio de entretenimento, dancinhas, comédia, conteúdo viciante projetado para você ficar rolando a tela por horas. O TikTok que existe dentro da China, chamado Douyin, limita o uso para 40 minutos por dia para menores de idade e prioriza conteúdo educativo e patriótico. Mesma empresa, 2 produtos completamente diferentes. Um para dentro, outro para fora. Enquanto as crianças chinesas têm tempo de tela limitado por lei, as crianças do resto do mundo ficam no app até meia-noite. Coincidência? Pode ser. Mas convenhamos que é uma coincidência bem conveniente. A verdade tem patrocinador. Você já viu aquele vídeo, né? Influenciador estrangeiro na China, tudo maravilhoso, tudo futurístico, tudo perfeito. Nunca uma crítica, nunca uma sombra no paraíso. Parecia orgânico, parecia genuíno. Provavelmente não era. O Partido Comunista Chinês tem uma diretriz oficial chamada, sem cerimônia nenhuma, contar bem a história da China. Não é teoria. É um programa documentado, público, de recrutamento de influenciadores estrangeiros, o que oferece vistos facilitados, viagens pagas, eventos exclusivos e dinheiro. O que espera em troca? Conteúdo positivo. Nunca aparecem as 67 milhões de crianças dormindo sozinhas. Nunca o funcionário morto de overwork aos 22 anos. Nunca o papel em branco. Nunca Xinjiang. A China prende mais jornalistas do que qualquer outro país do mundo. Mais que a Rússia. Mais que o Irã. O jornalista Dong Yuyu ficou 7 anos preso. O crime? Almoçou com um diplomata estrangeiro. A acusação? Espionagem. Almoçou com um diplomata. 7 anos. Mas vou te dar o contraponto que a maioria não tem coragem de dar, porque esse canal não é de narrativa fácil. O Ocidente terceirizou produção para a China durante décadas e lucrou com cada hora de trabalho mal pago. As mesmas democracias que hoje criticam a vigilância chinesa têm seus próprios históricos coloniais e o PRISM da NSA, exposto por Snowden em 2013, monitorava comunicações de meio mundo sem pedir licença. A indignação com Xinjiang convive com o silêncio sobre o cobalto do Congo, necessário para as baterias dos celulares que todo mundo usa. Isso não torna o que acontece lá menos real. Torna a conversa mais honesta do que a maioria está disposta a ter. O Plano 2049. Centenário da Fundação da República Popular da China. Meta oficial: ser a maior potência econômica, tecnológica e militar do mundo. Eliminar a pegada de carbono. Exportar tecnologia para todos os cantos. Tornar o yuan a moeda de referência global. Parece ambicioso, mas é. Você tomou café hoje de manhã? Pois é. O preço do café atingiu picos históricos nos últimos anos. Um dos motivos documentados é que a China simplesmente começou a gostar de café de especialidade. 1,4 bilhão de pessoas mudando um hábito de consumo bate direto no preço do seu cafezinho aqui no Brasil. Se isso acontece com café, imagina com energia, soja, minério, chip, com qualquer coisa que a gente produz e eles compram. Mas espera, porque café é só o começo. Em novembro de 2024, há poucos meses, a China inaugurou o maior porto de águas profundas da costa oeste da América do Sul. Fica em Chancai, no Peru, a 80 quilômetros de Lima. Investimento de 1,3 bilhão de dólares, operado por estatal chinesa, contrato de concessão exclusiva por 60 anos. 60 anos, meu amigo. Um bebê que nasce hoje no Peru vai estar na terceira idade quando esse contrato acabar. E o general do Comando Sul dos Estados Unidos, quando questionado sobre isso no Congresso americano, disse que a China está, e ele usou essa expressão exata, na linha de 20 jardas do nosso território. Perigosamente perto, em tradução livre. Já existem planos de uma ferrovia ligando esse porto ao Brasil para escoar nossa soja direto para Xangai sem passar pelo Canal do Panamá. Conveniente, né? Mas o Peru ainda é longe. Vamos falar do que está aqui dentro. A State Grid, empresa do governo chinês, é hoje uma das maiores operadoras de transmissão de energia do Brasil. Em abril de 2024, numa cerimônia no Palácio do Planalto com o presidente Lula presente, assinou o contrato do maior lote já leiloado em energia na história do país, 8,1 bilhões de reais. Uma linha de 1.500 quilômetros cortando Maranhão, Tocantins e Goiás. E tem mais. A CTG,
A mesma estatal chinesa que construiu a barragem que deslocou 1,3 milhão de pessoas à força lá na China, detém concessão de 17 usinas hidrelétricas aqui no Brasil, 17, incluindo Ilha Solteira e Jupiá, em São Paulo. Junta tudo e projetos de estatais chinesas em infraestrutura e energia no Brasil já passam de 280 bilhões de reais. 280 bilhões! Em 2024, o Brasil foi a economia emergente que mais atraiu investimento chinês no mundo inteiro, recorde histórico. Então, quando alguém falar que o plano 2049 é coisa distante que acontece do outro lado do mundo, você olha para essa pessoa e pergunta: distante como? Como a linha de transmissão que acende a luz da sua casa? Como o porto no Peru com contrato até 2084? Como o app que seus filhos usam para ver vídeo antes de dormir? A China não está vindo para o Brasil. A China já está no Brasil. E enquanto a gente troca de governo a cada 4 anos discutindo os mesmos problemas de sempre, eles executam um plano de 50 anos com a disciplina de quem não tem eleição para se preocupar. Então bora fechar com a pergunta que ficou desde o começo. A China tirou centenas de milhões de pessoas da pobreza em 30 anos. Fez o que nenhum outro país fez na história em tão pouco tempo, mas fez isso com 67 milhões de crianças crescendo sem os pais, com trabalhadores morrendo de overwork aos 22 anos, com câmeras que reconhecem seu jeito de andar, com algoritmo que identifica a etnia pelo formato do rosto, com um app no celular dos seus filhos entregando o perfil deles para o governo de outro país. A pergunta não é se a China é boa ou ruim, essa é simples demais para uma realidade complexa demais. A pergunta é: quem pagou o preço desse milagre? E agora que você sabe, o que você vai fazer com isso? Essa resposta só você tem. Manda esse vídeo para aquele seu amigo que só viu a China dos vídeos bonitinhos ou para o outro que vê tudo em preto e branco. Os dois precisam ver isso. Comenta China Real para eu saber que ficou até aqui e confere agora esse super documentário que está aparecendo na tela, viu? Valeu, galera, e até mais.